Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 13 de novembro de 2025. E vamos começar o vídeo com o caso da corrupção no governo ucraniano. E, alguns dias atrás, a agência de anticorrupção ucraniana, a agência NABU, começou a investigar alguns casos de corrupção relacionados às pessoas mais próximas do círculo de Zelensky e, segundo esta agência, cerca de 100 milhões de dólares foram desviados. E Zelensky já reagiu a este caso, referindo que promete despedir tanto o Grinchuk como o Galushenka. E tivemos depois uma confirmação de que o Grinchuk, que é o ministro da energia da Ucrânia, escreveu uma carta de demissão. Portanto, vemos aqui os círculos a apertar e algumas revistas, incluindo a revista The Spectator, já dizem que este caso de corrupção podem trazer o governo de Kiev, inclusivamente Volodymyr Zelensky, a abandonar a sua posição. Vamos agora à situação no terreno e discutir os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas e vamos começar pela direção de Zaporizhia e mais ao oeste. Desta frente não tivemos nenhum avanço no mapa. Só vou relembrar que ainda durante o dia de ontem as autoridades ucranianas anunciaram a evacuação da vila de Malokaterivka e isto significa que os ucranianos estão de facto à espera avanços por parte da Rússia neste eixo para norte. E portanto a Ucrânia já começou a preparar uma nova linha defensiva, especificamente ao longo desta vila e ao longo de todas as vilas que aqui se situam, que também são acompanhadas por algumas fortificações e redes de trincheiras. Vamos agora à porção mais a leste desta ofensiva por parte da Rússia e, como podem ver, tivemos algumas alterações no mapa em comparação com o dia de ontem. Por exemplo, esta era a situação que nós tínhamos durante o dia de ontem, com algumas fontes neutras e pró-ucranianas a referir avanços por parte da Rússia aqui ao longo das vilas de Rivnopilha e Yablukove, segundo este eixo, e já durante o dia de hoje tivemos mais fontes a indicar avanços por parte da Rússia. Já tivemos bastantes fontes a indicar estes avanços, inclusivamente a fonte pró-ucraniana Deep State, mas também tivemos fontes pró-russas e fontes neutras a indicar estes avanços. Portanto, vemos que aqui a frente colapsou completamente, as defesas ucranianas colapsaram e a Rússia tem mostrado avanços bastante grandes e bastante rápidos nesta direção nos últimos dias. Já na porção aqui mais ao norte tivemos a confirmação visual de que os russos conquistaram totalmente a vila de Danilivka. Por exemplo, esta era a situação que nós tínhamos durante o dia de ontem e durante o dia de hoje o Ministério de Defesa da Rússia publicou um vídeo no qual mostra como os soldados russos estavam a conquistar aquelas posições. E como é habitual, o vídeo começa com um bombardeamento das posições ucranianas pelas forças russas, com artilharia, com drones, mas também com algumas bombas do tipo FAB, e depois a Rússia avançou com a infantaria e conseguiu conquistar aquelas posições. E no fim deste vídeo podemos ver como alguns soldados russos estão a erguer as suas bandeiras nesta vila. Temos várias posições geolocalizadas no mapa e elas estão representadas pelos símbolos das bandeiras. E portanto não temos dúvidas que de facto os russos conquistaram totalmente esta vila e todas as posições que se situam mais a sul. E por isso, oficialmente, a estrada que liga as vilas de Dobropilha, Radishnya, Neshchevka à cidade de Pokrovsky foi fisicamente cortada. E portanto, podemos agora observar que a tática dos russos vai ser dividir as suas forças e podemos esperar que um dos grupos avance para sul, ao longo destas vilas que eu referi, para depois chegar aqui ao norte da cidade de Guliaipolya e semi-cercar esta cidade pelo norte, e outro grupo vai avançar em direção a Pokrovsky a começar a preparar a desenvolver uma possível ofensiva russa nestes eixos aqui. E portanto poderemos ter uma expansão do território controlado pela Rússia nos próximos meses, especificamente nesta área do mapa. Além disso, aqui mais ao sul da cidade de Guliaipolya, os russos, com a conquista destes territórios, vão conseguir aproximar-se da cidade de Guliaipolya e depois, juntando todas as peças do puzzle, vai existir um semicerco a esta cidade,
não só aqui pelo sul como pelo leste, mas também pelo norte, e os ucranianos vão ficar com apenas uma via logística disponível para suprir as suas forças nesta direção, que é precisamente esta via que passa aqui pela aldeia de Zalichnya. E os russos, obviamente, vão querer controlar esta estrada com drones do tipo FPV e o modus operandi de Pokrovsk e de todas as outras cidades vai ser repetido. E não acredito de facto que os ucranianos mostrem grande resistência nesta cidade de Guliáy-Polha, tal como não mostraram especificamente ao longo das cidades de Uspeniivka, de Poltavka e de todas as vilas que se situam ao redor daqui. Além disso, da cidade de Velikomikhailovka tivemos mais algumas fontes, inclusivamente fontes neutras, a referir avanços por parte das forças russas, e algumas fontes já referem que a Rússia conquistou cerca de 50% desta pequena vila de Oristopol, que se situa aqui mais ao sul. E esta já não é a direção de Zaporizhia, esta é a direção de Dnipro. E portanto, os russos não só estão a desenvolver a ofensiva aqui mais a sul, mas também aqui mais ao norte, ao oeste da vila de Ivanivka. E tivemos algumas fontes neutras a indicar mais avanços por parte da Rússia. Portanto, esta frente de Zaporizhia e de Dnipro começou a aquecer bastante. Os russos têm tido bastantes avanços mais a sul, em direção à cidade de Guliáy-Polha, e isto não é nada inventado, até porque fontes pró-ucranianas já todas referem isso, e até o secretário de imprensa das Forças Armadas Ucranianas aqui da direção sul já confirmou que as defesas ucranianas colapsaram e que as forças ucranianas estão a abandonar bastantes posições e estão a recuar na frente de combate. E voltando aqui à região mais ao norte, podemos dizer que o próximo objetivo dos russos vão ser as cidades de Gavrilivka, Velikomikhailovka e Pokrovsk. E a partir daí, os russos vão entrar no espaço operacional deste oblast ucraniano e, como podemos ver, vão ter um caminho totalmente aberto, porque aqui não há nenhuma fortificação ou uma grande cidade ucraniana que possa ser utilizada pelos próprios ucranianos para criar uma linha defensiva. Vamos continuar e agora vamos à cidade de Pokrovsk, onde tivemos mais desenvolvimentos no mapa bastante importantes. E vamos começar com a parte central de Pokrovsk, e por exemplo esta era a situação que nós tínhamos durante o dia de ontem, mas durante o dia de hoje tivemos a confirmação do controlo russo desta porção aqui mais a norte e a leste desta cidade. Tivemos primeiramente fontes neutras a confirmar estes avanços por parte das forças russas, mas depois tivemos um vídeo publicado pelos próprios ucranianos a mostrar como eles estavam a atacar algumas posições dos russos. E um destes episódios, um destes ataques foi geolocalizado especificamente naquele ponto do mapa ali, e portanto este vídeo confirma que os russos de facto estão presentes nesta porção da cidade. Continuando, tivemos um vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar algumas perdas que tanto os russos e os ucranianos tiveram na batalha por esta cidade e temos aqui um autêntico cemitério de veículos ao longo desta estrada, que se formou especificamente nas batalhas entre os russos e os ucranianos e, portanto, eu acredito que neste vídeo estão presentes não só veículos armados russos como ucranianos. Além disso, da cidade de Mirnograd também tivemos desenvolvimentos interessantes. Ainda durante o dia de ontem recebemos 2 vídeos por parte dos russos. E nestes vídeos eles estavam a mostrar ataques que eles fizeram aqui a alguns edifícios que estavam sob o controlo das forças armadas ucranianas. E tivemos explosões bastante fortes. E já durante o dia de hoje tivemos uma fonte neutra a indicar mais avanços por parte da Rússia. Portanto, a rendição dos soldados ucranianos e estes ataques mais fortes com bombas FAB de 3 toneladas provavelmente permitiram de facto que estes avanços por parte da Rússia acontecessem. Para já não temos confirmação visual destes avanços russos e por isso vamos aguardar antes de ajustarmos o mapa. Além disso, aqui mais ao norte da vila de Rodinsk tivemos um ataque ucraniano a ser efetuado a algumas posições russas e um destes ataques foi geolocalizado no mapa, como é óbvio, naquele ponto específico.
E portanto podemos referir que afinal os russos têm um controle sobre esta vila. Contudo, eu continuo a achar que esta zona, esta vila de Ronensk, é uma autêntica grey zone, uma zona contestada tanto pelos ucranianos como pelos russos, mas como tivemos este vídeo publicado pelos ucranianos, decidimos ajustar o mapa de volta a favor dos russos. Portanto, temos aqui a batalha de Pokrovsk e de Mirnograd muito provavelmente próxima do fim, com algumas fontes a referir um total cerco às forças ucranianas, mas a questão é que os russos estão a pressionar pelo leste e a grande pergunta que se coloca é para onde os ucranianos vão abandonar as posições. E muito provavelmente a única opção que resta aos ucranianos é mesmo a rendição, porque os ucranianos já há bastante tempo têm vindo a fazer tentativas de desbloquear estas forças, especificamente pela vila de Rodyansk, a efetuar contra-ataques e contra-ofensivas bastante poderosas e bastante intensas nesta direção, contudo, não tivemos nenhuma prova de avanços significativos ucranianos. E para já temos tido apenas avanços por parte da Rússia, e por exemplo aqui mais ao oeste da vila ou da aldeia de Fedorivka tivemos um ataque ucraniano a ser efetuado naquele ponto do mapa que foi geolocalizado e por isso tivemos aquele ajuste no mapa. Vamos agora aqui à porção mais ao norte de Pokrovsk, onde também tivemos desenvolvimentos muito importantes e uma fonte neutra indicou mais avanços por parte da Rússia, aqui a norte desta vila de Shakhov, mas para já sem confirmação para isso. E a mesma fonte que referiu estes avanços por parte da Rússia referiu avanços pelos ucranianos na porção aqui mais ao sul. E portanto temos aqui uma batalha bastante curiosa a acontecer neste momento, enquanto os russos estão aqui a semi-cercar completamente a vila de Shakhov e na verdade os ucranianos com esta configuração do mapa já não têm como abandonar as suas posições sem sofrer perdas. Contudo, aqui mais ao sul são os ucranianos que estão a tentar manobrar de forma a fazer um cerco total aos russos que estão situados nesta porção a norte da vila de Shakhov. E portanto vamos ver nos próximos dias o desenvolvimento desta batalha e quem de facto vai vencer. Continuando, vamos agora em direção a Konstantinivka e aqui durante o dia de ontem tivemos mais alguns ajustes no mapa a favor das forças russas, mais uma vez com um vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar ataques que eles efetuaram às posições russas naquele ponto do mapa e portanto nós estamos a ver aqui, de acordo com esta configuração, que os russos estão a tentar semi-cercar a vila de Ivanopilha para conquistá-la totalmente. Vamos agora avançar na frente de combate e vamos em direção a Siversk e a Liman. E aqui, nos últimos dias, os russos intensificaram os seus ataques com drones do tipo FPV, mas também com artilharia às posições ucranianas, mas para já não tivemos nenhum movimento no mapa, nenhuma tentativa de ofensiva por parte dos russos. Portanto, muito provavelmente os russos já estão na fase final de reagrupamento das suas forças e já estão na fase final também de preparação das posições ucranianas. E por isso podemos esperar mais desenvolvimentos desta região nos próximos dias. Continuando aqui de Liman, temos vindo a receber alguns vídeos de ataque por parte dos russos às principais vias logísticas ucranianas com drones do tipo FPV. E aqui por acaso um drone terrestre foi atacado, veículos ucranianos também foram atacados neste vídeo e portanto a Rússia continua aqui a controlar estes céus com os seus drones, mas para já sem tentativas de avançar no terreno. Vamos avançar e daqui de Kupiansk também não tivemos nada de novo nas últimas 24 horas. Tivemos apenas alguns ataques russos a serem efetuados aos ucranianos que estavam a tentar abandonar as suas posições e a evacuar aqueles territórios, mas estes movimentos todos foram vistos pelos russos e portanto nós podemos ver que até mesmo que os ucranianos tentem recuar das suas posições e evacuar aquele território todo, muitos acabam por não conseguir efetuar esta evacuação com sucesso. E neste vídeo, que tem duração de mais de 1 minuto, podemos contar alguns destes ataques que foram efetuados pelos russos. Agora da direção de Kharkiv e de Vovchansk tivemos também mais desenvolvimentos no mapa e os principais vêm-nos aqui de Vovchansk, onde tivemos a confirmação de que os russos conquistaram totalmente a vila de Sinilnikove. Portanto,
Os russos estão a abrir espaço para uma ofensiva em direção ao sul, mas primeiro têm de arranjar forma de conseguir conquistar totalmente a vila de Vilcha. Vamos agora aos ataques que tivemos durante a noite de hoje e tivemos assim de mais significativos um ataque ucraniano aqui na Crimeia, a uma refinaria de petróleo da Rússia, e tivemos este vídeo publicado pela inteligência da Ucrânia a mostrar estes ataques com drones. Portanto, à medida que a Ucrânia vem atacando aqui o setor energético da Rússia, a agência de anticorrupção ucraniana afinal está a ver casos de corrupção no próprio setor energético ucraniano. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.